deixa eu só interromper vocês, porque está sendo apresentado lá no Santos o Kleber Xavier. Vamos ouvir as primeiras palavras aí do técnico, novo técnico santista. Olha aí. Boa escolha. Felizmente, eu fui acolhido, né, pelo presidente Marcelo, pelo Pedro, pela diretoria do Santos, para começar o trabalho num clube da grandeza histórica do Santos, como eu sempre falei, né? E até eu gosto de colocar isso, o Sampaio, essa figura, como eu sempre disse para ele. Ontem encontrei o Serginho, que foi lá nos dar um abraço. Tem uma relação muito forte com o Clodoaldo, que é outro fenômeno, né, que a gente teve participação junto na seleção, ele fez viagens com a gente. E então, assim, é uma decisão minha de treinador. Que bom que eu estou começando num grande clube e espero ficar aqui. Cheguei para ficar, tenho contrato até o fim do ano, espero fazer um grande trabalho, espero renovar. E assim como a gente fez na parceria com o Tite, ficar a maior parte do tempo nos clubes, né? É uma ideia que eu tenho, né, de permanência muito grande nos clubes e que espero que isso aconteça, mas como treinador. Kleber, boa tarde aqui. Voltando a falar do estilo de jogo, você colocou que, claro, pensa jogo a jogo, dependendo da forma do adversário, mas em termos gerais, para entender melhor como que você pensa o futebol, o que é inegociável para você na sua equipe, queria que você falasse um pouco mais sobre o que você vai querer colocar na sua equipe nesse primeiro trabalho, né, como um treinador principal. Inegociável na minha equipe é a forma que os atletas devem se entregar ao trabalho, né? Isso é inegociável, né? Inegociável na minha equipe, na minha relação, é entender junto com o atleta o que a gente pode tirar melhor deles. A questão do contexto é que define muito como tu trabalha, né? Então, quando eu chego num clube que tem o DNA ofensivo que o Santos tem, que tem grandes jogadores, eu tenho que pensar em trabalhar assim, mas eu não posso chegar agora, nesse momento, já trabalhando assim. E em qualquer clube também é inegociável saber definir bem os momentos do jogo, né? Por isso que a gente fala em equilíbrio, às vezes as pessoas podem confundir equilíbrio com ser mais defensivo. Equilíbrio é justamente a hora de defender, defender é a hora de atacar. E hoje tu joga futebol de uma maneira ofensiva com cuidados defensivos e joga o futebol se defendendo já pronto para fazer um ataque. Então, eu quero nos clubes da grandeza que eu trabalhar e com os atletas que eu tiver, ser um protagonista, né? Ser aquele que domina, ser um propositivo do jogo. Isso, mas a gente tem que entrar com calma, primeiro a gente cuidar. Por isso que não tem como, quando eu vejo alguns treinadores falar que trabalham jogo a jogo, é realmente a maneira que se tem que se trabalhar. Não tem como pensar mais à frente. Eu não tenho como pensar no Grêmio, eu não tenho como pensar no Ceará, eu não tenho como pensar. Eu olho lá, hoje eu conversei com um profissional lá no clube, o clube me disse, tal jogador vai estar... Eu digo, eu não quero saber, eu quero saber agora, dos jogadores que eu tenho para esse jogo e pensar esse jogo, né? E a condição que o campeonato te coloca. Então, se eu conseguir organizar bem, equilibrar bem, dentro de um trabalho que tem uma característica, eu sou um cara que trabalho a marcação zonal, mas eu também sei trabalhar a marcação individualizada, eu também sei fazer isso ou aquilo que se deve ser feito, só que eu tenho que escolher a medida certa. Então, agora, é importante eu vender essa ideia e que os jogadores comprem essa ideia através do quê? De conversa, através de uma amostragem, através do treinamento no campo, e onde foi muito legal o treino que a gente fez, né? E espero que a gente consiga também fazer um bom treino e leve isso para o jogo e que a gente saia com resultado positivo na quinta-feira contra o CRB. Kleber, boa tarde, bem-vindo. Anderson Laria, canal Aliado Santista. Você já comentou algumas situações envolvendo o Tite, né, de estar com essa sombra, digamos assim, mas eu queria saber... Sombra boa. Sim, é uma questão de ponto de vista. Sim. Eu queria saber como é que você avalia esse momento da tua estreia como técnico principal de um grande clube, você mesmo destacou em algumas vezes, que é o primeiro clube da tua carreira, como treinador profissional e principal, né? E também, se você puder abrir para a gente a questão do seu contrato, se realmente há algum gatilho de renovação automática em caso de classificação para a Libertadores e ou Sul-Americana. Mais uma vez, bem-vindo. Eu vou ser sincero contigo. Quando eu fechei o contrato, eu só vi ali que era até o final de 25. Né? Porque quem trabalha e que cuida do meu contrato é o Gilmar, até está presente aqui. Eu não tive nem quis discutir, adentrar mais nesse aspecto. Né? Então, depois tu pergunta para ele ali se tem. Né? Porque eu quero, na minha cabeça... É isso. Eu acho que renovação de contrato, permanência, sempre a gente teve isso, né? De fazer contrato ano a ano para que, ao final do trabalho, pudesse haver um acerto das duas partes, ter continuidade ou não. Então, a minha preocupação é o agora.
Entendeu? É essa fase, é chegar até o final do contrato fazendo um bom trabalho, atingindo os objetivos que a gente conversou internamente. Entendeu? Então, essa é... Não sei se eu esqueci algum detalhe da pergunta. Não estou pensando na zona, estou pensando na Copa do Brasil. Né? Gostei do que eu conversei com os atletas, gostei do treino, venho sempre fiz isso, né? Quando eu estava nas mesas que eu era convidado a participar, chamar o apoio da torcida. Cada clube é grande dentro da sua casa e o Santos é imenso dentro da casa dele. E eu já tive essa experiência várias vezes em vir aqui jogar na Vila. E a Vila marca muito por duas coisas, né? Que é um gramado sempre de qualidade, sempre a gente chamou muita atenção, né? E um estádio pequeno que tem a torcida jogando junto. Eu espero, junto com grupos atletas, espero que a torcida esteja presente, que a torcida nos acompanhe, nos apoie, e a gente vai fazer de tudo para entregar um grande jogo e trazer essa torcida para a sequência dos outros campeonatos e da própria Copa do Brasil. Kleber, aqui, sua direita. Messias, painel Santista e Varanda Futebol Debate. Eu queria te fazer uma pergunta, duas, se puder. O Santos tem, por característica, a torcida gosta de futebol ofensivo e tudo. Como você pretende equilibrar esse gosto pelo futebol ofensivo com uma solidez defensiva que o Santos não está apresentando no momento? Porque você gosta de jogar com linhas altas e a gente já viu que parece que não está dando muito certo, pelo menos no momento, com o Santos. Isso passa por mudança de esquema ou talvez até mudança de peças, tá? E o que esses 24 anos de carreira junto ao Tite te trouxeram, né, que você possa manter ou até modificar desse histórico todo que você teve com ele? Obrigado e mais uma vez seja bem-vindo ao Santos. Obrigado. O que mantém é a relação direta, aberta, clara com quem eu comando, com quem me comanda e com quem está a meu lado. Dedicação total, é assim que a gente conseguiu os grandes resultados que a gente teve. E futebol ele é muito dinâmico, ele é muito variável, a gente tem que saber trabalhar bem nos determinados momentos, saber quando a coisa... Por isso que a gente faz as análises do pré-treino, do pós-treino, do pré-jogo, do pós-jogo, entendeu? O futebol a gente não consegue mais entender o futebol com 11, 12, 13 jogadores, ainda mais aqui no Brasil, que tu tem que jogar agora às 6 da tarde na quinta, depois às 4 lá e viaja e já tem outra competição. E também não dá para entender que tu consiga fazer algum desenvolvimento se tu não tiver tempo. Que bom que a gente tem um tempo, né, que eu olhei rapidamente entre o jogo do Grêmio e o jogo do Ceará, que a gente possa colocar alguns conceitos e entender, né, e fazer com que os jogadores entendam e desenvolvam. Mas aquilo que eu sempre falei, tem que ser muito claro. A hora de defender. Tem muita gente que pensa, né, não é questão da imprensa, da torcida, muita gente, de maneira geral, treinadores, que pensam que às vezes os jogadores ficam liberados de marcar. São poucos os jogadores no mundo, hoje em dia, que têm essa liberação de marcar, né? Todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que participar, todo mundo tem que cortar espaço a hora que não está com a bola. Isso não dá para se abrir mão mais, né? E também tu tem que ser ofensivo, e às vezes é muito difícil tu ser ofensivo. Não estou falando no caso específico que a gente vai encontrar agora contra o CRB, mas uma equipe que se defende em linha baixa, né, que dificulta muito as entradas, e tu tem que trabalhar para conseguir ser ofensivo contra essas equipes, né? Às vezes eu não consegui ver ontem o jogo do Inter, mas escutando alguma coisa, o Inter criou imensas oportunidades, teve gol anulado, parece que teve pênalti perdido, teve que bola e ganhou só de 1-0. A realidade do jogo não era essa. Era um jogo para ser mais. Então, às vezes a bola não entra. Então, é o número de oportunidades que tu crias e aí tu tem que analisar o porquê que elas não entraram e uma série de fatores, né? Então, com calma, a gente vai buscando equilibrar todas essas questões.